Vamos lá dar mais um minutinho. Pessoal, boa noite a todos. A gente pode ir começando, as pessoas vão chegando. Eu queria, antes de mais nada, dar um aviso. O doutor Josué acabou de me mandar uma mensagem, ele teve um pequeno imprevisto, mas isso não vai impedi-lo de participar. Acho que é só uma questão de um pequeno atraso mesmo, daqui a pouquinho ele se junta a nós. Acho que tá só para os avisos de praxe, né? Além de falar boa noite de novo, tem mais gente chegando. O, o, Nossas palestras, nossas reuniões são gravadas. Eu peço a todos que fiquem com o microfone no mudo e eu incentivo que todos participem, que todos façam suas perguntas, façam seus comentários, levantem a mão, mandem o comentário no chat, participem, porque eu acho que é esse o grande desafio, o grande mote da nossa academia, é promover a conversa, promover o debate e difundir o conhecimento. Então, todos convidados a se manifestarem, acho que essa palestra, esse nosso evento, esse nosso bate-papo, como a gente tem feito, e da outra vez também foi muito rico. A ideia é realmente promover um bate-papo, de maneira organizada, obviamente, a gente tem o tema, e hoje nós vamos falar aqui sobre a verbação dos termos de quitação de compromisso de venda e compra e seus efeitos. O Dr. Hamilton Sakamoto, muitos de vocês já conhecem, advogado, sócio fundador do TSJP Law, e ele tem uma atuação assim já de muito tempo, muito especializada, além de ser uma grande figura, é um grande entendedor, estudioso, entusiasta de direito imobiliário, isso que é mais legal. Voraz estudioso, eu diria. E um grande companheiro, um grande amigo. É um prazer estar aqui contigo, Hamilton. E o doutor Josué, que é juiz assistente na Corregedoria Geral de Justiça, vai se juntar a nós assim que possível. E até brinquei com ele, né? O problema é que está gravado, mas mesmo assim eu vou correr esse risco. A gente brincou que poderia agora, enquanto ele não chegasse, a gente teria toda a liberdade de criticá-lo sem direito de defesa. Então, não tem, sem censura. A Brin... oportunidade de falar mal da corregedoria agora. É, Quando ele chegar, acabou. ai, é isso. Hamilton, vamos falar um pouco aí, vamos começar. Acho que a gente tem o tema, a gente tem a gente pensou e desenvolveu essa nossa conversa de hoje. Diria que acho que como uma caminhada que vai virar uma corrida, né? Acho que os assuntos tranquilos, que aparentemente são fáceis, que são fáceis de entender, mas que têm conceitos muito importantes, e a partir daí a gente vai desenvolvendo e colocando o tempero a partir de, acho que principalmente das situações práticas que vivemos aí todo dia, obviamente que não não é aqui uma consulta aberta, mas é só realmente para a gente pautando a conversa a partir desses exemplos práticos. Vamos lá. Boa noite a todos. Como o Mark falou, eu sou Hamilton Sakamoto, sou sócio do TSJP Advogados, tenho atuação com direito imobiliário, tenho o Mark aí como grande parceiro aí, já há mais de uma década aí de companhia, de muito trabalho. E ele me convidou, junto com o Dr. Josué, para a gente fazer novamente uma apresentação, não uma apresentação, na verdade, um debate sobre o tema da verbação dos termos de quitação. E foi um tema que, a princípio, quando ele colocou, me surpreendeu um pouco, porque termo de quitação, né? O que que é? É uma coisa tão óbvia, né? E, como sempre, parece que nas coisas óbvias que a gente consegue achar o que é de mais interessante. Então, sempre quando o Mark dá um tema, o meu objetivo é tentar achar alguma coisa que chame a atenção nesse tema. Então, eu espero ter encontrado alguma coisa aqui
que possa ser uma discussão nova, que possa ser uma discussão que não é muito ventilada aí nas rodas, mas que eu espero aqui deixar pontos em abertos para que qualquer um que esteja presente assistindo a gente possa levantar a mão e iniciar uma discussão. O doutor Josué, infelizmente, vai se atrasar um pouco, né, Mark? Mas eu, Não, deixei, vamos. eu deixei a parte da corregedoria mais para metade, então acho que quando ele chegar, ele já vai chegar no pinga-fogo já. Ótimo. Muito bom. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui para colocar uma apresentação. Esse é aquele momento sempre tenso de conseguir fazer o compartilhamento de forma correta. Parece que está vindo. Aê! Então, deixa eu ver se eu estou em modo apresentação. A gente está vendo a sua tela inteira. Eu que não estou vendo ela assim ainda. Sua tela inteira, o seu computador como você o vê. Aí, agora deu. Agora sim. Então, perfeito. Vamos começar? Quer aguardar mais alguns minutos, Mark? Não, vamos começando mesmo. Vamos começando que ele avisou e, de novo, eu lamento muito, é uma pena, mas o Dr. Josué, ele tem um conteúdo, acho que muito mais profundo do que o nosso. Ele vai chegar já. Ele não vai precisar de retomada do assunto. Vamos começando. Perfeito. O tema, então, é esse: a averbação do termo de quitação e alguns de seus efeitos, né? Na verdade, o objetivo nunca é terminar uma apresentação na de notário dizendo que esgotamos o tema, porque isso é impossível, porque geralmente a gente começa a debater, começa a discutir, e aí, por muitas vezes, a gente não consegue nem chegar ao final da apresentação. Mas vou tentar me esforçar aqui, as apresentações são curtas, e para começar, acho que a gente tem que começar do início, né? Então vamos lá. Por mais óbvio que isso possa parecer ou possa soar, temos que começar do começo. É isso aí. Então, eu acho que o primeiro conceito que vem na cabeça de todo mundo é o que é quitação, né? Eu lembro como estagiário de escrever em contratos de que o preço vai ser quitado pelo comprador, de que o locatário vai quitar o aluguel e quase tomar um Código Civil na cabeça por não entender que pagamento e quitação não são a mesma coisa. Então, essa é uma noção introdutória importantíssima, né, Mark? É importante. E funcionava porque o Código Civil era do Teotônio Negrão, o comentado, o pesado. Na verdade, eu acho que a brincadeira que se faz é que, infelizmente, ou na verdade é natural, para ser menos, né, severo, mas acho que é até natural que a gente ouça sempre, principalmente quando você olha no rádio, o jornalista não sabe a diferença. Ou seja, agora foi concedido um novo prazo para o mutuário quitar as suas parcelas vencidas. Não, mas tudo bem, o jornalista ele não tem obrigação de usar a terminologia jurídica. Nós temos. E isso faz toda a diferença. Ou seja, quem paga é o devedor, ou seja, o devedor paga, jura assim com ó, e agora então, e o credor? O credor dá a quitação, o credor quita. Por essa eu não esperava. Muito bom. Essa é uma noção importante porque, às vezes, a palavra pagar e quitar pelo menos para mim, leva a primeira ideia na minha cabeça é a ideia de um cifrão, né? Como se estivéssemos falando de dinheiro. Então, quando eu falo que eu pago ou eu recebo quitação, a ideia é que eu vou desembolsar um valor, então eu vou dar um valor. Mas, como a gente sabe, em matéria de obrigações, nem sempre a obrigação se resume a pagar. Então, dentro da noção de pagamento e de quitação,
eu tenho a noção de obrigações de fazer, obrigações de dar, então, que na verdade são obrigações que podem enumerar uma série de contratos, uma série de obrigações das mais complexas, que no final são resumidas simplesmente em 3 tipos de obrigação, não importa que contrato estejamos falando, se é um contrato de construção, se é um contrato de alienação fiduciária, se é um contrato de venda, uma locação, tudo vai se resumir, pelo menos para mim, em uma obrigação de pagar, fazer ou dar. De alguma forma, a gente consegue usar esses 3 tipos de obrigações para poder envolver toda a dinâmica contratual, né? E é interessante que no artigo 320 é colocado que a quitação que sempre poderá ser dada por instrumento particular. Então é interessante, que é uma das poucas vezes, eu acredito, que o código utiliza a palavra sempre. Geralmente é sempre, salvo exceção legal, sempre, desde que não disposto em contrário. Então, usar sempre num dispositivo legal é sempre algo que chama atenção na leitura. Então, sempre poderá ser dada por instrumento particular a quitação, designando o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar de pagamento, com a assinatura do credor ou de seu representante. Então, quando a gente olha que a quitação ela tem uma série de objetos, né, de requisitos que seriam necessários para que o instrumento seja completo, a gente fala que a quitação, na verdade, poderia ser considerado até um título formal, né, bem exigente. Só que aí o código nos surpreende, porque ao mesmo tempo que ele enumera uma série de requisitos, ele traz em seu parágrafo único que, ainda assim, os requisitos estabelecidos nesse artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Então, primeiro, eu coloco que eu tenho que ter uma série de requisitos, para depois falar que, mesmo sem esses requisitos, os termos e as circunstâncias são suficientes para fazer o meu termo de quitação ter validade. Eu vejo isso de uma forma bem interessante, porque no final das contas, o artigo 320 ele acaba sendo muito esclarecedor por conta de estabelecer os requisitos e por conta de ter uma característica muito interessante. Ele não fala nada do devedor. Esse é o grande aspecto em relação ao fato de que quem dá a quitação é o credor. Significa dizer que se eu sou credor, vou dar a quitação para alguma dívida ou para alguma obrigação, seja ela, como o Hamilton falou, de dar, de pagar, etc. Quais são os grandes requisitos? É apenas um reconhecimento. Tanto é que muitas vezes, por exemplo, em ações, em demandas judiciais, e normalmente quando tem demandas judiciais cruzadas, uma ação onde se pleiteia uma indenização, outra ação onde se pleiteia uma reintegração de posse, etc., tem que tomar muito cuidado com o que se diz, porque é comum você verificar em uma alegação da parte algo que induza, dentro daquelas circunstâncias, a quitação de uma dívida, a quitação de uma obrigação. Até para poder trazer uma situação específica, que é interessante. Muitas discussões, principalmente em contratos imobiliários que envolvem grandes valores, as discussões relativas ao pagamento ou à revisão de contratos, eles tendem a levar para um caminho em que uma das partes, em algum momento do processo da ação de conhecimento, entende que seria útil depositar o valor nos autos para obter, eventualmente, uma decisão liminar de urgência para suspender os pagamentos ou os efeitos da mora, enquanto a discussão final ainda está sendo encaminhada. Então, por vezes, são obtidas essas liminares mediante a caução a garantia, o depósito caução em garantia, e, superada a questão em sentença, se discute
se a caução feita nos autos se reportaria com um efetivo pagamento ou com uma efetiva garantia. Então, principalmente em contratos de alienação fiduciária, não é incomum que, mesmo com garantia oferecida nos autos para obtenção de liminar, os credores que vencem esses litígios exijam, por meio do cartório de registro de imóveis, o pagamento da dívida. Então, essa é uma noção que tem que ser muito interessante, porque o mero depósito nos autos, que poderia significar para aquele devedor um pagamento, pode não significar para o credor um reconhecimento daquele pagamento, de que aquele pagamento é bom, correto, ou que aquele valor estaria quitado. Então, isso na prática processual imobiliária, forense imobiliária, é de uma relevância muito grande. O artigo 322 do Código Civil coloca que quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, aí até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Esse artigo é interessante. Eu comentei com o Mark um pouco antes da gente iniciar a apresentação, a época que muitas vendas eram feitas sob pactos comissórios, né, Mark? Exatamente. Esses pactos... Pode falar, desculpa. Não, pode seguir, pode seguir. Esses pactos comissórios que hoje não são mais legalmente permitidos serem constituídos, ainda assim mantiveram seus efeitos após a promulgação do Código Civil. E aí havia muitos casos em que os pactos constavam registrados nas matrículas dos imóveis e era necessário provar ali o cancelamento do pacto. E o cancelamento daquele pacto deveria se dar a partir da comprovação, né? Então, ou da quitação direta feita pelo vendedor, ou da comprovação do pagamento de todas as parcelas. Então, foi mais de uma vez que a gente conseguiu, junto aos registradores, comprovar que, mesmo sem a quitação expressa daquele vendedor, mas comprovando aí o pagamento da última parcela efetuada, que se presumia, né, estarem solvidas todas as parcelas anteriores. Só que isso é uma situação interessante, porque ao mesmo tempo em que a gente, quando aborda a questão do registro imobiliário, a gente sempre busca um registro imobiliário que tenha uma presunção de certeza, uma questão de segurança jurídica máxima, você tem a situação da quitação suportada por 2 artigos que colocam alguns termos interessantes. Então, se nós avaliarmos o artigo 320 no parágrafo único e o artigo 322, um deles fala que se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida, e o outro fala que até a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Aqui nós temos uma mistura de presunção legal com uma mistura de um direito de usos e costumes, né? Exatamente. Veja que interessante, quando olhamos aí para o artigo 322 e vemos que a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Eu vejo nesse artigo uma situação muito clara, e por isso que a gente estava brincando com o conceito, né, que não somos jornalistas, hoje à noite depois de um dia inteiro de trabalho como jurisconsulto, somos hoje à noite juristas aqui debatendo os assuntos com toda a liberdade. Mas quando a lei cuidou de dizer que a quitação da última estabelece a presunção do pagamento das anteriores, ele está colocando uma situação seguinte: essa quitação é um ato do credor, ou seja, se eu tenho essa quitação, eu presumo as anteriores, se assim o contrato não dispuser o contrário. Agora, mas então como é que serve o comprovante de pagamento dos aluguéis, ou, por exemplo, eu estabeleci lá naquela venda e compra, né, para seguir esse raciocínio, que o preço será pago mediante depósito bancário, faz TED, Pix ou qualquer outro tipo de pagamento nesse sentido, e só. Ou seja,
se o contrato está silente a respeito de como se opera a quitação, eu preciso dessa formalidade, ou seja, do ato do credor conferindo essa quitação. Fato é que a quitação também pode se dar, ela pode operar automaticamente. Isso é comum, todo mundo vê nos contratos, ou muitas vezes a gente toma o cuidado de colocar isso. E quando eu digo que o pagamento ocorre, a quitação do pagamento efetuado mediante aquela transferência eletrônica de dinheiro, ela se opera automaticamente. É bom que eu diga que o comprovante da transferência vale como recibo e prova do pagamento. Nunca prova de quitação, porque eu acho que a quitação é ato do credor. Então, a quitação se dá automaticamente mediante aquele evento. Eu acho que aqui eu não quero ser tão. A intenção nunca é ser tão minucioso, assim, não é uma questão de filigrana, é uma questão de uso adequado da terminologia e dos mecanismos legais. E isso facilita muito o nosso dia a dia. Sem dúvida. Então, deixa eu botar aqui. A quitação e os registros imobiliários. Então, quando a gente analisa a lei de registros públicos, agora saindo um pouquinho da esfera do direito civil e abordando agora os atos de averbação, né? Porque a quitação geralmente tem relação com atos de averbação. A gente tem como principal expoente aí do registro, em lato sensu, do termo de quitação, as hipóteses de cancelamento. Então, as hipóteses de cancelamento, que são averbadas, elas se dão por extinção de ônus ou direitos reais. E se a quitação é a representação, é o ato, né? O termo de quitação é o ato que representa o adimplemento daquela obrigação, por muitas vezes vai ser o mesmo ato que certifica a extinção de ônus ou a extinção ou até mesmo a constituição de um direito real. Nesse sentido, aqui quando a gente aborda aqui o cancelamento no artigo 64 da Lei de Registros Públicos, é colocado que o cancelamento poderá ser feito em virtude de sentença ou de documento autêntico de quitação ou de exoneração do título registrado, e que, apresentado qualquer dos documentos, o oficial certificará o cancelamento do título e a razão dele, mencionando que o documento autorizou e fazendo referência. É interessante o poder, então, de certa forma, que um termo de quitação tem. Se formos pensar o termo de quitação na alienação fiduciária, ele teria um efeito de extinção de propriedade. E é um ato de averbação, né? Quer comentar, Mark? Não, é interessante isso, porque o sistema todo da alienação fiduciária, ele é suficientemente complexo para levantar esse tipo de questão. Ou seja, a propriedade resolúvel que o devedor fiduciário detém, enquanto em vigor a alienação fiduciária, por um ato do credor, por um instrumento particular, se transforma em propriedade plena. É esse o poder. Eu acho que isso tudo, apesar da lei a lei da alienação fiduciária ter aí, chutando 30 anos, 95, 20, 30 anos a mais do que a lei dos registros públicos, ela está muito bem conciliada com a lei dos registros públicos nesse sentido. Há outros termos de quitação que são mencionados aqui no inciso 2º do artigo 67. Um deles eu esqueci de colocar, mas é o item 31, a linha 31, né? Que é o termo de concessão de direitos em áreas da Amazônia Legal. Então, na verdade, é o termo que libera aquela pessoa que recebe um título, por exemplo, sobre uma área, seja em concessão de direito de uso, concessão de direito real, de moradia, é um título liberativo, né? Então, um termo de quitação das condições que foram criadas para que aquela pessoa adquirisse a propriedade efetiva do bem. Então,
há outras hipóteses aqui de averbações de termos de quitação também lato sensu, que conferem direitos reais, extinguem ônus e outros direitos reais. Então, o termo de quitação aí é um instrumento muito utilizado para diversos fins, mas principalmente no direito administrativo. É isso. E o interessante aqui, eu vou fazer um comentário, porque tal como eu, alguém deve ter pensado, assim, pô, mas esse termo de imóveis, de títulos da Amazônia é legal. Só pelo fato do Hamilton ter mencionado isso hoje, quintuplicaram as chances de todo mundo aqui, nos próximos dias, se depararem com algum problema com a Amazônia Legal. Vai fazer uma auditoria, pô, tem um imóvel, etc. Pô, mas o que é a Amazônia Legal? Vale lembrar, eu estou falando da Lei Complementar 124 de 2007. E eu sempre faço esse parênteses quando eu faço uma referência. Por favor, deem uma olhada antes de tomarem como absoluta verdade do que a gente está falando, do que eu estou falando. E a Amazônia Legal não tem nada a ver com o estado do Amazonas, não tem nada a ver com a floresta amazônica por si só, mas é uma região administrativa que foi delimitada por conta das características ambientais, socioeconômicas próprias daquela região, que abrange acho que mais de 700 municípios. Pará, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins, Rondônia, em vários estados, Amazônia, obviamente, Amazonas, perdão, obviamente. Então tem é uma área gigantesca do país e que abrange aí uma quantidade suficientemente grande de imóveis e de situações capaz de fazer nós todos aqui se depararmos com isso em pouco momento. O doutor Hilário que está aí falou assim, o meu Maranhão também, então é isso. A verdade é que quem trabalhar no mercado de papel e celulose vai saber a importância de saber como que se dá a liberação de condições resolutivas, porque a quantidade de hectares que são adquiridos aí para poder fazer plantação de eucalipto, pinos, desenvolvimento agrário de florestas, né? E esse é um setor da nossa economia que usando uma palavra bem direta, bombou na crise, vai se deparar com a necessidade de avaliar antigos proprietários que tiveram termos ou condições resolutivas registradas nas matrículas e que, por vezes, venderam a terceiros que estão sendo os seus novos vendedores, mas que nunca se comprovou ali a quitação, a exoneração daquelas condições. Então, é uma matéria de risco em auditoria legal, na aquisição de imóveis da Amazônia Legal, que, como o Marco falou, abrange uma boa parte do Brasil, que acaba sendo muito importante aí para o mercado, né? Vou trazer um artigo, um artigo não, uma linha, né? Eu sempre fico na dúvida do que são os números do ensino segundo aí do artigo 67. Que é a possibilidade aí trazida pela Lei 13.465 de 2017, a lei da REURB, a lei da regularização fundiária urbana, que também abordou outros muitos pontos do nosso sistema imobiliário, que é a possibilidade de se averbar o termo de quitação, público ou privado, aí façam suas interpretações, visando uma única finalidade, que é a exoneração de tributos municipais perante o município. Tributos municipais perante o município, meio confuso também, mas é isso. Não implicando transferência de domínio ao compromissário comprador ou ao beneficiário da regularização. Vocês podem ver na tela que esse item 32 está escrito 3 vezes. É porque, por óbvio, a redação dele no artigo não é essa. Então, eu tirei o itálico aqui, porque isso é uma forma que eu dividi aqui na apresentação para deixar mais clara a leitura. Então, esse item traz 3 possibilidades: a averbação do termo de quitação do contrato de compromisso e venda registrado,
a possibilidade da averbação do termo de quitação dos instrumentos públicos ou privados oriundos da implantação de empreendimentos firmado pelo empreendedor proprietário de imóvel ou pelo promotor do empreendimento. E a averbação dos termos de quitação públicos ou privados de processo de regularização fundiária firmado pelo empreendedor proprietário do imóvel ou pelo promotor do empreendimento ou da regularização fundiária, objeto do loteamento, desmembramento, condomínio, de qualquer modalidade. Sendo que essa partezinha aqui, loteamento, desmembramento e condomínio, também se aplica à parte aqui de cima que eu, infelizmente, deixei de reproduzir. Parênteses só, Hamilton. Boa noite, doutor Josué. Estávamos todos ansiosos te aguardando e felizes que conseguiu chegar para se juntar a nós. Muito obrigado, hein? E ele chegou na hora certa. Muito obrigado, Dr. Mark, Dr. Hamilton, amigos da Notário. Mil perdões pelo atraso, mas consegui chegar. Obrigado. Perdão pela interrupção. Nós começamos e já tratamos dos conceitos básicos do termo de quitação, etc. E agora aqui o Hamilton, a gente alcançamos o item 32 da segunda linha do artigo 67 da Lei dos Registros Públicos. Perfeito, obrigado. Doutor Josué, eu fiz essa separação aqui e eu falei que o doutor chegou na hora certa, porque eu quero trazer aqui dois entendimentos da nossa Corregedoria Estadual, aqui da Corregedoria e do Conselho Superior da Magistratura, né? Aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque eu fiz essa repartição aqui do item 32 do artigo 67 para colocar 3 situações que esse item preveu para poder obter a exoneração da responsabilidade sobre tributos. Perfeito. Deixa eu ver se fica muito ruim aqui. Vamos lá, doutor Hamilton. Obrigado. O primeiro precedente é o parecer 391 de 2019, foi aprovado pelo Corregedor-Geral de Justiça, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, agora em agosto de 2019, no qual se tratava de um loteamento, no qual foi requerido o pedido de averbação do termo de quitação entregue pela loteadora para repercussão frente às obrigações tributárias e condominiais. E aí, essa emenda já chama atenção, né? Porque no início dela se fala loteamento e no meio a gente fala de obrigações tributárias e condominiais e aí a gente fala de inovação legislativa que relativizou o princípio da continuidade. Aqui eu acho o seguinte, né, já me antecipando um pouco, eu sempre tento tomar o máximo cuidado possível quando analiso qualquer situação referente a um termo de quitação para esses fins exoneratórios de tributos, que é a redação da lei e tudo mais, quando eu estou no âmbito da 6766. A 6766, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano, ela deu para o termo de quitação, de novo, ato do credor, ela deu para o termo de quitação um efeito completamente distinto. Na verdade, não é distinto, eu diria, perdão, vou refrasear. Ela deu para o termo de quitação um efeito muito maior, muito mais poderoso do que a mera exoneração tributária. Porque lá na Lei de 6766 é expressamente dito o efeito de transmissão da propriedade. Não é? Pode falar, Hamilton. Eu vou abordar mais para frente essa aplicação do termo de quitação com base na 6766, porque, de fato, ela possibilita, né, que os compromissos e títulos particulares acompanhados da prova de quitação possam induzir a transferência do imóvel, né? Mas aqui nesse ponto, a gente está abordando a aplicação com base expressamente no item 32 do artigo 67, inciso 2º da 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, no qual o objetivo aqui, pela redação que a gente trouxe, era que obtivesse o vendedor, né, o loteador, obtivesse a exoneração da sua responsabilidade sobre tributos municipais incidentes sobre o imóvel. Então,
a lei, né, quando ela foi alterada, ela é clara de que é prevista a exoneração quanto a tributos. E de uma forma interessante, a ementa ela aborda de que esse pedido de averbação ele teria repercussão frente a obrigações tributárias e condominiais. Então, há, de certa forma, aparentemente, um prolongamento até do que está disposto na própria lei, e talvez um prolongamento lógico, de que a exoneração se daria tanto quanto às obrigações tributárias, ou seja, o IPTU do lote, quanto também a obrigações condominiais, dependendo ali se de fato existia um condomínio ou não, né? Isso ficou um pouquinho confuso, né, nesse caso, né? Dr. Hamilton, perdão, eu não me lembro se no corpo do parecer ele volta, esse parecer volta ao assunto da dívida condominial. Não, ele não aborda tão expressamente, não. É mais na Ah, emenda. tá. Porque eu acho que, bom, mais para frente vai ter um outro parecer, outra decisão da corregedoria em que a ementa também foi um pouco mais longe, mas daqui a pouco a gente chega lá. Obrigado. É esse que eu botei na tela, não? Vou ver. Não, não, é outro mais para frente, mais recente, mas Mas vamos lá. então, esse eu não consegui alcançar. Eu cheguei até o parecer 366 de 2020, que aí é colocado que o termo de quitação de imóvel loteado emitido pela autora do empreendimento que promoveu o registro por meio de regularização fundiária tem direito à averbação, que não gera direito real do compromissário comprador, mas se deve aí à exoneração tributária conforme o item 32 da Lei 6.015, do artigo 67 da Lei 6.015. Nesse caso, eu acho que o que é interessante dele foi que a exigência de que se registrasse o compromisso de venda e compra para que se pudesse efetuar essa averbação, né? E no caso, o Conselho, aqui foi também a Corregedoria Geral, a Corregedoria Geral também entendeu que não seria necessário o prévio registro do compromisso de venda e compra, uma vez que o que se estava ali garantindo ao requerente seria o direito à exoneração tributária e não o direito de aquisição decorrente do compromisso. Então, aqui ao final desse trecho que eu trouxe aqui do precedente, é colocado, né, que a recorrente apresentou ao oficial de registro de imóveis o compromisso de venda e compra junto com o termo de quitação, o que basta para demonstrar a identidade do comprador. Cabendo observar que o fato de constituir cópia autenticada não afasta a adequação do documento, uma vez que não será promovido o registro do contrato. Então, é uma das poucas hipóteses aí que eu posso averbar uma informação que se refere a um outro título e que esse título não está previamente registrado, né, doutor? Sim, esse é um caso que vem da dicção da lei e que a corregedoria está seguindo. Aliás, deixa eu fazer um disclaimer aqui, hein? Como sabem, eu sou atualmente, até o final do ano, eu estou convocado na Corregedoria Geral da Justiça e, como sabem, nós, os juízes, somos expressamente vedados sobre pena de falta funcional de nos manifestarmos sobre caso em curso. Eu não tenho conhecimento de que tenha nenhum caso desse tema na minha mão hoje para julgar. E também tudo que eu falar é opinião minha, não é nem da equipe, nem do corregedor, hein? Vou deixar bem claro porque o disclaimer, porque depois também eu falo uma coisa aqui e sai um parecer meu em outro sentido. Então, Não, entenda a posição em que eu me encontro aqui, né? Não, e mesmo porque a gente entende também que a análise de um caso concreto, ela é completamente diferente do que esse debate acadêmico que a gente está olhando. Às vezes são outros os elementos, outra finalidade. Então fica tranquilo que nós também temos a liberdade aqui de não estar, de não, o que a gente fala, as opiniões que a gente expressa aqui não tem caráter vinculante para ninguém. Não, não, mas não, é só para complementar isso aí, porque
o número 32 fala realmente, né? A verbação do termo de quitação do contrato de compromisso de compra e venda registrado, aí ele continua, e do termo de quitação dos instrumentos públicos e privados. E não repete o registrado, né? Qual a interpretação que se dá a isso? Que se exigiu o registro do compromisso de compra e venda para esse fim, mas não se exigiu o registro dos instrumentos, de outros instrumentos públicos e particulares, né? A corregedoria, pelo menos em 2 precedentes que eu me lembro, falou expressamente isso, que é uma questão a ser, do ponto de vista acadêmico, discutido, se aqui nós devemos seguir a literalidade da lei ou se a lei disse menos do que queria, né? Porque a lei exige o registro compromisso, mas não exigiria dos outros instrumentos, né? Mas a corregedoria está, pelo menos em 2 precedentes que eu me lembro, salvo engano, a corregedoria deu essa interpretação literal, né? Mas, sim. Não, perdão, eu diria o seguinte, eu acho que a lei disse exatamente o que ela precisava dizer, exatamente o que é a intenção. Voltando ao conceito que nós estávamos falando, por se tratar de um ato do credor, a quitação, existe aí uma circunstância em que o único prejudicado, o diretamente afetado por esse tipo de ato, seria o credor, da obrigação a que ele deu quitação. Como aqui acho que a lei tratou isso de uma forma muito clara, que é o termo de quitação, estou falando do ato do credor, de conferir a quitação daquela dívida, ou seja, reduziu muito a carga disso, e o que se estava pensando era nos efeitos disso, exatamente para que esse credor que teve satisfeita a sua obrigação, e até ouso dizer, e ainda que não tenha tido satisfeita a sua obrigação, pouco importa, a partir do momento que ele outorga a quitação, acabou, mas ele está fazendo isso não para fins não para outros fins, senão se exonerar daquela responsabilidade. Então, sob o meu ponto de vista, acho que a simplificação que a lei fez para que esse documento tivesse acesso ao registro, que é onde ele vai ter a publicidade absoluta, vai ganhar ali toda a robustez necessária para esse tipo de demonstração, e a demonstração que eu estou falando, bem em resumo, é levar na prefeitura e falar, pare de me cobrar, era isso que precisava. Me parece que foi essa que era esse o conceito maior, a intenção da lei. Tem um ponto interessante que como esse inciso, esse item, né, foi incluído pela 13465 de 2017, que é a lei da regularização fundiária, eu acredito que esse termo tem uma importância extrema assim, para as áreas que foram objeto de regularização, inclusive aquele proprietário contribuiu para a regularização do núcleo. Porque o que a gente identifica, né, são às vezes muitos loteamentos que foram inscritos sobre o Decreto-Lei de 37, ou até mesmo no início da Lei 6766, e por alguma forma ali houve uma implantação desconforme ao projeto originalmente aprovado e registrado, mas que necessitou uma regularização, mas que a partir disso é muito difícil alcançar aqueles ocupantes para outorgar os títulos de forma rápida, de forma célere, e aí acaba o loteador ou aquele antigo proprietário daquela área regularizada ficando à mercê, né, da cobrança daqueles impostos, daquelas execuções fiscais, em detrimento de pessoas que já estão morando e ocupando aquelas áreas, às vezes há décadas, né? Então, na regularização fundiária, eu entendo que essa verbação ela tem uma utilidade muito interessante aí, porque, inclusive, pensando aqui de que a cada vez mais a gente está discutindo na aplicação do direito as teorias decorrentes da boa-fé objetiva, né? E quando a gente pensa aqui em boa-fé objetiva, a gente pensa que existe uma obrigação, aí, um dever, né, colateral daquele que compra um imóvel em responder pelos impostos, de arcar com as responsabilidades inerentes à propriedade. Então, nada mais justo aqui do que aquela pessoa, estando na posse, tendo adquirido, ter a pessoa que vendeu para ela exonerada.
esse fundamento tem sido utilizado para a propositura de inúmeras ações de obrigação de fazer, que são chamadas aí de ações de adjudicação compulsória inversa, por exemplo, para obrigar compradores de imóveis, compradores de lotes, a comparecerem para outorgar a escritura. Então, por que os loteadores, por que esses empreendedores muitas vezes estão fazendo isso? Principalmente pela pressão administrativa, tributária, as cobranças, a responsabilidade civil que ele tem em estar respondendo para um imóvel que ele não mais possui, que ele não mais usufrui e que ele sabe que alguém exerce uma ocupação sobre aquilo. Então, é um item, né, que parece que premia um pouco essa questão da boa-fé objetiva, só que é claro, quando a gente fala de registro de imóveis, a gente fala em formalidade, segurança jurídica e certeza, né? Então, os cuidados, as ressalvas, né, e as preocupações são muito relevantes. Né? Mas esse caso é bem lembrado mesmo, Dr. Hamilton, porque às vezes existe o interesse na não regularização, né? Porque a gente vê de tudo, de gente que está ocupando a posse e não quer regularizar porque vai assumir exatamente esse ônus tributário, né? Eu conheço um caso concreto mesmo em que o pessoal, todos os imóveis da região estão já em área urbana, porém ainda o cadastro deles está no INCRA e ninguém no bairro quer mexer uma palha porque está pagando ITR, né? Não está pagando IPTU, imagine, e é isento, né? Pelo tamanho da área é isento, cai na isenção. Enfim, mas esse interesse na não regularização existe e é algo que deve ser considerado, né? E esse assunto ele é corriqueiro, né? Acho que para todo mundo, porque essa situação de áreas invadidas, o proprietário que já perdeu assim, já perdeu o direito de reaver o imóvel, mesmo porque ele, sem dúvida alguma, se ele manejar uma reintegração de posse ou coisa que o valha, ele vai ter contra ele um argumento muito forte da uso capião, seja coletiva, seja individual, etc., mas da uso capião daqueles que estão lá. Porém, essa uso capião em sede de defesa não tem um condão de declarar a propriedade em nome daquele que alega. Ou seja, a situação continua a mesma. Sim. É uma situação, é uma sinuca de bico, né? É que, em regra, assim, pelo que eu tenho acompanhado de casos, na maioria dos casos, o loteador, o antigo proprietário, sabe que ele não tem direito, né? Então ele nem se arrisca a tentar reivindicar aquilo, porque ele sabe que ele vendeu. Então, existem pessoas aí que têm 30 mil lotes vendidos e às vezes 5 mil registros. Então, recebem aí 25 mil execuções fiscais por ano de imóveis que têm os contratos bonitinhos, guardados em armários, em pasta, num sistema germânico de organização. Exatamente. É interessante aqui, só voltar um pouco, eu não sei se eu coloquei essa referência. Eu não coloquei, mas um desses acórdons, desses pareceres da Corregedoria, ele faz referência a um julgado do STJ, que é esse aqui, um julgado em recurso especial de uma ação de cobrança, e aí a ementa coloca, né, ação de despesas com condomínio, despesas comuns, ação de cobrança, compromisso de compra e venda não levado a registro, legitimidade passiva, promitente vendedor ou promissário comprador. A peculiaridade do caso concreto, que é isso que o Dr. Josué falou com categoria, né? Caso concreto é tudo, né? Não existe julgar em tese, né? Emissão na posse, ciência inequívoca. Então, nesse julgado, né, é colocado o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representado pela emissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. Havendo o compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade
das despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. Se ficar comprovado que o promissário comprador se metira na posse e o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do vendedor para responder por despesas condominiais relativas ao período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. E aí, nesse julgado, a palavra que eu acho muito interessante aqui é a ciência inequívoca da transação, porque eu acho que o registro de imóveis, ele opera o princípio da publicidade. Então, como dar mais publicidade a um fato do que averbar a quitação informativa de uma venda, portanto, identificando aquele adquirente, ainda que ele não tenha promovido o registro do seu contrato, a respeito da quitação. Eu ia brincar que a maneira de dar mais publicidade é registrando o próprio contrato, né? Do que o termo de quitação. Mas é só interessante, Dr. Hamilton, que o doutor mencionou essa citação feita nesse parecer da corregedoria. A citação está no parecer, eu resgatei aqui. Deixa eu ver se eu tenho o número do parecer. Na minha cópia aqui eu não tenho o número do parecer. Mas, enfim, só que agora me parece que a leitura correta dessa citação, é que na época isso foi trazido como um reforço desse panorama do direito civil que os doutores já mencionaram, ou seja, que deve ser prestigiada a boa-fé objetiva. E tanto é assim que, numa situação paralela à situação descrita no item 32, qual é essa situação paralela? Na situação de dívidas condominiais, também já se privilegia no STJ a situação de fato, a ciência inequívoca, o efetivo exercício da posse, para justificar uma exoneração das despesas condominiais. Me parece que nesse parecer não se quis estender, me parece, o artigo, o item 32 para as despesas condominiais, mas apenas quis se reforçar a interpretação do 32, falando, olha, o 32 pode causar alguma estranheza por causa de princípio da continuidade, por admitir-se um registro de um termo de averbação sem a inscrição prévia do contrato ao qual esse termo de averbação se refere, mas, embora possa causar essa estranheza, essa linha do artigo 167, inciso 2, vem ao encontro dessa concepção moderna do direito civil de dar uma prevalência à situação de fato sobre a situação meramente formal. Me parece que seja essa a linha de leitura do parecer e dessa citação que se encontra nesse parecer. Eu só tenho... O senhor acabou de citar aí, eu só tenho, infelizmente, o número do... É o 391 de 2019. Porque é o que colocou aqui condominiais, mas eu acredito que tenha sido um erro de ementa mesmo, né? Só que aí é uma situação, acabou sendo um erro interessante aí para os advogados, porque a gente é uma questão a se refletir. Não é usar o parecer para fundamentar um pedido. A questão que é interessante aí, eu acho, no caso, é que, ainda que o item 32, pela sua expressa redação legal, não atribua a exoneração às despesas condominiais, porque o item 32 não fala de despesas condominiais, aí cabe ao advogado refletir que, embora não haja esse efeito opelegis, talvez haja como usar a lógica do termo de quitação e a lógica do que funciona para o imposto, a realidade condominial. E aí, mediante uma declaração judicial, talvez num processo efetivamente judicial, que produz coisa julgada
a ser aplicada, né? Então, Sim. uma reflexão, né? Interessante. E eu acrescentaria, Hamilton, que assim, acho que o contexto todo das despesas condominiais se justifica nesse sentido. Outro dia, conversando sobre isso com outro advogado, ele me respondeu dizendo o seguinte: mas o P do IPTU não é de propriedade. Cadê a propriedade? Eu falei: não é de propriedade. É propriedade, domínio útil e posse. Salvo engano, o CTN, ele dá esses atributos, e quando lá estabelece que é a competência do município estabelecer o tributo sobre a propriedade, domínio útil, posse e tal, do imóvel urbano. Então, nesse contexto, eu acho que a intenção toda do legislador foi levar isso para aquele que tem esse requisito, ainda que tenha um direito aquisitivo ou não a propriedade propriamente dita. No condomínio, isso fica ainda mais evidente, pelo menos me parece que fica ainda mais evidente, quando você percebe que as despesas condominiais, elas são fundamentalmente relacionadas ao uso da coisa comum. Ou seja, é a manutenção, são todas as despesas que servem à manutenção da coisa comum, do condomínio. Então, ainda mais fácil imaginar que nessas circunstâncias poderia ser aí abrangidas as despesas condominiais, porque também a questão com a averbação, a questão da ciência inequívoca, me parece que fica ainda mais objetivamente resolvida. O tema é interessantíssimo, assim, de como o conhecimento, assim, dessa possibilidade registral pode ser utilizada em benefício de algumas operações. Apenas como exemplo aí para todo mundo refletir, as hipóteses de compra em leilão. Então, ou compras de imóveis estressados, né? É um item a se refletir e para fazer parte aí da avaliação de risco dos advogados ao instruírem seus clientes. Acho que isso acaba sendo útil aí para a consultoria, né? Nesse sentido, eu não sei se vai ter, se tiver alguma coisa mais para frente, você me corrija, por favor, mas aí vale a pena a gente discutir um pouquinho a questão dos efeitos dessa averbação. Ou seja, o efeito exoneratório e a retroatividade desses efeitos. Sem dúvida. Então pode falar. Quero te ouvir. Antes, vou trazer só alguns modelos de averbação. Esse primeiro, uma averbação de quitação em loteamento regular, no qual se apresentou uma cópia do compromisso de venda e compra e o certificado de quitação expedido em 78. Então, foi uma possibilidade aí de eliminar uma situação aí de quase 40 anos, né, de cobranças para poder fomentar uma defesa tributária de um proprietário que não aguentava mais ser cobrado dos IPTUs desse lote, né? Então, aqui é outra averbação de termos de quitação. Aqui, no caso, era um lote oriundo de regularização fundiária e houve a recusa inicial do oficial pela não apresentação do original do compromisso de venda e compra, mas que no final da situação se autorizou aí se autorizou a averbação independentemente do registro dos demais atos. Então, duas situações a ilustrar um pouco essa discussão que a gente teve aí dos pareceres, né? Vamos lá. Aqui ficou meio errado. Termos de quitação e a transferência da propriedade. Então, aqui a gente vai abordar um pouco o que o Mark falou um pouquinho no início sobre o efeito do compromisso de venda e compra, das cessões ou promessas de cessão, acompanhado da prova de quitação, né? Então, o artigo 26 da Lei 6766, ela coloca que os compromissos, cessões e promessas poderão ser feitos por escritura, público, conhecimento particular e conterão pelo menos algumas indicações. E aí o parágrafo 6º, ele traz que esses instrumentos
valerão como título para o registro da propriedade do lote adquirido quando acompanhados da respectiva prova de quitação. Então, essa prova de quitação, quando a gente analisa o artigo 320 do Código Civil, é dito que sempre pode ser dada por instrumento particular, também pelo artigo 107, que a declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir, e o 108, que colocando que não dispondo a lei em contrário, seria exclusivamente pela forma pública. O que eu quero dizer é, a quitação aqui, a quitação por esses 3 artigos, essa pirâmide aí, ela pode se dar por instrumento particular ou público, enquanto o compromisso de compra e venda, as cessões e promessas de cessão pelo artigo 26 da Lei 6766 também pode se dar de forma particular ou pública. Essa é uma hipótese em que a prova de quitação, o termo de quitação junto ao contrato, não faz mera exoneração tributária, mas faz efetiva transferência de propriedade. Sim, exatamente. E isso foi... chegou-se em 2018 a levar-se à Corregedoria da Justiça de São Paulo a discussão se o 167, inciso 2, 32, teria ou não revogado esse 26, parágrafo 6º, né? E, evidentemente, a conclusão da Corregedoria foi que não, que são ambos são ambas regras que se ligam a essa dinâmica da prova de quitação, do termo de quitação, mas cada regra tem um campo de aplicação e uma finalidade específica. Enquanto aqui, no artigo 26, parágrafo 6º, nós estamos falando sobre transmissão do domínio, o item 32, por expressa disposição, aliás, por sua leitura literal, está no campo da exoneração de responsabilidade, de maneira que, como já foi discutido também em um precedente perante a Corregedoria, a mera averbação do termo de quitação para fins de exoneração de responsabilidade não serve, não induz a transmissão do domínio, né? Isso está na lei, mas já foi objeto de um precedente da Corregedoria agora em junho de 2020. O que se discute hoje, né, e tenta se equiparar um pouco, seria a eventual aplicabilidade disso para outros tipos de empreendimento, né, que são desenvolvidos até de forma também muito formal, né, como uma incorporação imobiliária, como uma regularização fundiária. Só que eu acho que a questão registral sempre esbarra num princípio máximo, que é o princípio da legalidade, né? Então, em prática, nunca tive problema com o registro de compromisso acompanhado de prova de quitação, seja para loteamento, seja para regularização fundiária. Mas eu acredito que em condomínios, condomínios edilícios, isso não aconteça, né? Eu não tenho noção de alguma autorização que já tenha sido concedida por analogia ou algo do tipo, né? Esse é um eterno embate, porque aí é o outro lado, né? Eu acabei de mencionar a questão do 26, parágrafo 6º, em frente do 167, 2, 32. Agora, o Dr. Hamilton lembrou bem. Temos aí essa eterna disputa sobre a interpretação do 26, parágrafo 6º, se ela deve ser mais restritiva, mais literal, né? Ou, como acabou de ser lembrado, se nós poderíamos aplicar a razão de decidir do artigo 26, parágrafo 6º, para outras situações de compromisso de compra e venda e de termo de quitação, de maneira que nós dispensássemos a outorga posterior de um instrumento particular ou de uma escritura pública. Bem lembrado, esse é um outro embate
que existe em torno do 26, parágrafo 6º. Outra questão também é também até que ponto, até onde vai no tempo essa aplicação do 26, parágrafo 6º, né? Porque ele fala compromisso de compra e venda, cessões ou promessa de cessão. E lá para frente, há casos aí, imóveis loteados há 50, 60, 70 anos. Ainda hoje se aplicaria isso, às vezes, a edifícios e empreendimentos até bastante de valor alto, que foram construídos e nunca foram regularizados até então, e de repente, por uma razão ou outra, aparece o interesse em regularizar. Será que hoje seria possível beneficiar-se dessa regra até para loteamentos, né, feitos antes da Lei 6766? Esse artigo 26, parágrafo 6º, não é o objeto aqui da nossa discussão, mas vale deixar anotado aqui que há muita tinta muita tinta já foi gasta em torno desse artigo 26 e vai ser ainda, né? Bem lembrado. Eu gostaria de contribuir com esse assunto no seguinte sentido. As razões que existem para defesa, assim, para dispensa de um instrumento público nessas circunstâncias, ou seja, a vontade da parte já foi manifestada, o termo de quitação é o ato do credor e ele é o atestado do cumprimento da obrigação, que isso seria só mais uma formalidade. Eu acho que isso de menos importância, mas talvez os mais relevantes, que dentro do sistema jurídico de direito privado existe aí a situação que eu posso fazer tudo aquilo que a lei não proíba, e aí a gente tem uma questão da interpretação do artigo 108 e da abrangência da 6766, que na primeira linha diz que essa lei regula o parcelamento do solo urbano, ou seja, ela acabou de organizar, ou pelo menos de colocar luz no escopo, naquilo para aquilo que ela foi idealizada, aquilo que ela pretende regular. Então, acho que esse é o contraponto aos argumentos, ou seja, no momento em que talvez queira-se interpretar o 26, parágrafo 6º para 4591, de 64, existe até uma questão temporal entre as leis, que lá é um tipo de negócio jurídico, é um tipo de regramento que foi idealizado para uma determinada situação diferente daquela outra. Como o Dr. Josué falou, muita tinta ainda vai ser gasta sobre esse assunto, e acho que no final das contas cabe sopesar mesmo o que se ganha com questão de segurança, o que se ganha na questão de praticidade, quais os efeitos disso. Eu acho que essa discussão ela pode ter menor relevância no momento onde a gente tem outros benefícios, outros avanços que podem melhorar aí a questão da circulação dos direitos vindos dos registros de imóveis. E aí volto, que acho que a provocação que eu fiz para o Hamilton, que ele falou, pode falar, é exatamente isso. Acho que eu tenho dificuldades enormes em pensar na questão da exoneração tributária. E aqui me adiantando um pouquinho, eu já vi argumentos muito robustos para os dois lados, ou seja, se a exoneração tributária vem prestigiar uma situação de fato, etc., que é aquela circunstância do possuidor do imóvel e tudo mais, ela vai ser retroativa. E, obviamente, que a prefeitura, muitas prefeituras defenderam o seguinte, não, essa notícia me veio agora, antes não era, os efeitos são a partir do registro, ao melhor estilo do 1245, quem não registra não é dono, ou seja, a Constituição, a tradição do bem imóvel, o marco do registro de imóveis teria esse efeito ex nunc, né, não o ex tunc. E eu gostaria muito de ouvir vocês sobre isso. Vamos lá, Dr. Hamilton, primeiro.
Esse é o Não, Dr. Josué ganhando tempo. É o Somebody Love. eu Não, já é tive, difícil, a questão é muito complicada. já foi me solicitado dar uma opinião legal uma vez para falar se com a averbação do termo de quitação para exoneração tributária, a prefeitura extinguiria as execuções fiscais promovidas durante os últimos 20 anos do IPTU. E aí, quando você recebe um tema desse para dar um parecer, como é que você pode falar que a lei fala que estaria exonerada dos tributos? É muito complicado, né? A gente tem uma situação em São Paulo, que foi, apenas para ilustrar, que foi lançado um programa de regularização de construções pelo município que permitia o perdão tributário do IPTU incidente sobre a área construída no passado, desde que regularizado o imóvel. Então, um programa municipal de extrema importância que concedia um perdão para aquela pessoa que pedisse a sua regularização da sua construção. No ano seguinte, é lançado um novo programa de revisão de todos os cadastros da cidade. Então, foram centenas de milhares de contribuintes em pleno Covid que recebem cartas da prefeitura revisando seus IPTUs e cobrando os IPTUs atrasados dos últimos 5 anos. Então, aqueles mesmos IPTUs que seriam perdoados caso regularizados pelo programa anterior. E aí, em ato seguinte, é lançado um PPI para poder fazer as pessoas aderirem ao parcelamento tributário para que as pessoas possam pagar os débitos que foram lançados, que foram concedidos em perdão se a pessoa regularizasse. E aí, após o PPI, é entrado com a execução fiscal de muitas das cobranças efetuadas no ano passado. E aí a pessoa recebe a carta da cobrança de IPTU retroativo de 5 anos para pagar em 5 dias. E aí você fala, diante de uma situação em que é lançado um programa municipal de extrema importância de regularização, que concede o perdão, ou seja, incentiva a pessoa a regularizar, a pessoa é cobrada, a pessoa é criado um programa de parcelamento e ela é executada. Há real interesse em resolver situações ou a verdade é que não há conversa nenhuma de um ente com o outro e ninguém mais está sabendo o que está acontecendo de fato? É Não, difícil. É uma Márcio, realidade municipal muito confusa. não, e eu tive, tenho vários amigos na Procuradoria do município de São Paulo, e com todo respeito eu digo, na minha experiência na vara da execução fiscal municipal, nós vemos isso diariamente. Por quê? Porque as execuções de IPTU, tudo bem, elas vão recair sobre o imóvel, mais cedo ou mais tarde, há o que penhorar, há um imóvel que penhorar, nem que seja para alcançar a posse, né, de quem esteja lá ocupando aquele imóvel. O imóvel, uma hora ou outra, vai ser levado à asta. Agora, a questão é que é mais custoso, né? Então, não raro, o que nós vemos é usar-se o Bacen, né, em primeiro lugar, e se o Bacen recaísse sobre o, o patrimônio do possuidor, tudo bem, mas nós vemos algumas situações que depois, claro, se imperar o bom senso, podem, e houver prova, né, razoável, isso pode ser consertado, mas até aí a parte já sofreu aquela constrição bastante grave. Nós vemos casos em que nós temos o possuidor, e não estamos pensando em imóveis de baixo valor, até imóveis muito bem localizados e de valor razoável, mas que por uma razão ou outra estão numa situação menos regularizada, né? Só um compromisso de compra e venda, e, e aí o antigo proprietário começa a sofrer Bacen, né? Começa a sofrer constrição sobre ativos financeiros, e o imóvel praticamente fica lá intocado, porque uma vez que a prefeitura alcançou numerário na execução fiscal, a coisa vai seguir nos embargos, etc e tal, e mais em cima do dinheiro de quem realmente não está devendo mais, né?
de quem consta no registro, mas não é, na verdade, mais o dono. E, a, e a municipalidade, claro, ela que não, nesse cenário, ela não vai ter interesse mesmo, para ela é irrelevante, uma vez que ela receba o valor do tributo, essa regularização posterior é irrelevante, né? É interessante esse ponto e eu queria explorar uma outra linha de raciocínio e fazendo isso iniciando com uma pergunta. E a pergunta ela já vai ser autoexplicativa do porquê, né, de onde eu quero chegar. Essa norma da lei dos registros públicos, já que ela exonera dos tributos, e aqui também não quero entrar na discussão mais das despesas condominiais, etc., mas falando só dos tributos, ela tem natureza tributária, ou seja, a norma tributária ela não precisa, penso eu, assim, do topo da minha ignorância, eu sou imobiliarista, né, eu dou pitaco no resto para sobreviver, mas o meu ponto é o seguinte, se ela tem natureza tributária, salvo engano, ela tem um tratamento especial sobre a retroatividade. E há de ser considerado o fato de que ela beneficia, ela traz um bem, e essa, salvo engano, pelo menos no meu conhecimento, é uma das hipóteses de que a lei faz com que essa norma retroaja. Agora, voltando ao começo, me parece que, assim, o efeito da publicidade pelo nosso sistema legal é sempre a partir de agora, né? Me parece que se a lei... E eu entendi a sua pergunta, doutor Mark, é uma lei benéfica, vamos dizer assim, mas eu acho que se eu tiver algum tributarista na plateia, que nos socorra, mas me parece que nesse caso vamos dizer assim, a exclusão da responsabilidade tributária vai se operar daqui para frente, né? Salvo melhor juízo. Agora, esse ponto também é interessante, porque não sei se já tinham entrado nesse ponto antes da minha chegada, peço perdão, mas realmente essa é uma lei, vejam bem, é uma lei ordinária federal concedendo exoneração sobre um tributo, uma exoneração não, uma exclusão de responsabilidade pelo pagamento de um tributo municipal. Realmente, será que, por força do artigo 146 da Constituição, essa matéria, se fosse possível, hein? Aí, no ponto de vista tributário, a gente tem que discutir. Se for possível a União conceder essa exoneração de responsabilidade, a União poderia fazê-lo por lei ordinária sua, ou teria de valer-se de lei complementar, como exige o artigo 146 da Constituição. Essa norma, me parece que, agora, falando aqui informalmente, entre amigos, como é costume na área notária, ela parece que tem um pouquinho dessa... Ela é uma lei um pouco marota, porque ela vai usar o registro imobiliário, ao fim e ao cabo, para convencer o juiz de que, olha, a situação de fato é essa, o interessado deu publicidade ao fato de que havia vendido, e o juiz, sempre levado a considerar o caso concreto, vai falar, realmente, há uma injustiça material aqui, porque está demonstrado por A mais B, inclusive por meio do registro de imóveis, que esse que está sendo cobrado, esse empreendedor, esse proprietário, realmente, observada a situação de fato, não guarda mais uma conexão com esse imóvel e, portanto, dói a consciência jurídica do juiz permitir que essa execução fiscal, por exemplo, continue, ou que essa inscrição no CADIM sobreviva. Agora, do estrito ponto de vista da legalidade tributária, de novo, eu peço socorro a algum tributarista da distinta plateia,
Me parece que nós estamos no terreno aí meio, Complicado. como dizia meu professor saudoso Amaury Mascaro Nascimento, nunca esqueci dessa expressão dele, parece que estamos numa zona cinzenta de difícil diagnóstico. Ele, tinha, ele usava essa expressão. É porque e faz todo sentido, né? Por conta de ser a legislação tributária, mesmo que nos conceitos gerais, ou seja, uma lei ordinária federal que estabelece os conceitos e as normas de interpretação do direito tributário, ela deu a competência para o município instituir o imposto sobre a propriedade, domínio útil, posse territorial urbana. Esse é o ponto. Então, nessa linha, o seu raciocínio, se eu entendi bem, se acompanho e compartilho dele, é que caberia ao município dizer se essa verbação tem ou não o condão de exonerar a responsabilidade tributária. Mas, no O entanto, município vai brigar, o município vai brigar. E eu tenho certeza que ele vai se bater nessa tese de que essa lei é inconstitucional. Isso aí interessante. Eu acho que, Mas a transação, eu acho, perdão, Hamilton, só para concluir, outra coisa que talvez se contraponha a isso é que se pela verbação se busca uma coerência com relação às circunstâncias do imóvel, não significa dizer que eu vendi, fiz um contrato, eu teve a transação existiu hoje eu outorguei a quitação, hoje eu averbei para fins de me exonerar dessa responsabilidade. Dificilmente isso acontece. Significa dizer que existe um contrato que já tem um tempo, ou seja, essa averbação, ela dá notícia de uma transação que ocorreu há algum tempo. Talvez, por exemplo, há mais de 5 anos, onde eu teria todo um período prescrito, atestado que o imóvel que eu já não reúno mais aqueles requisitos que me qualificariam como polo passivo, como sujeito passivo da obrigação do IPTU. Aí, de novo, como é, doutor José, uma zona cinzenta de difícil diagnóstico. eu acho que essa regra, na verdade, ela altera a sujeição passiva, né? Ela cria uma exceção ao sujeito passivo do imposto, né? Deixaria de ser sujeito passivo se comprovado a venda é quitada, né? Só que aí eu volto, né? Como esse item foi introduzido pela Lei 13.465 e a Lei 13.465 é oriunda de uma medida provisória, que é a 452, pelo artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, inciso 3º, não seria possível abordar matérias reservadas à lei complementar em medida provisória. Então, se entendesse que é uma norma tributária, de fato, a gente poderia aí estar fronte a alguma inconstitucionalidade, né? Sim. A lei, no propósito de facilitar e solucionar uma série de problemas práticos de toda ordem, a lei de regularização fundiária, ela se adiantou em muita coisa, né? Nós temos aquele instituto, por exemplo, da legitimação fundiária, que autoriza que o poder público, sem desapropriação, outorgue imediatamente título de domínio de uma área privada a um terceiro particular, quer dizer, no caso de núcleos consolidados, etc. e tal, realmente, você vê a situação de fato de uma ocupação clandestina, irregular, consolidada há décadas, é evidente que o proprietário tabular jamais recuperará o seu, vamos dizer assim, o seu pleno domínio, mas, por outro lado, a lei vai nesse ponto, a lei de regularização fundiária, para dar um outro exemplo de tentativa de simplificar a solução de certos problemas. Ela permite que o poder público, sobre uma área particular, outorgue diretamente, embora não seja dono, e embora não tenha desapropriado, títulos aos ocupantes, né? Agora, só para... eu sei que não é bem o tema, mas a gente tem que entender também tudo isso, o lado do poder público também, né? A súmula 392, eu estava pesquisando aqui, é isso mesmo, a súmula 392 do STJ a respeito da correção de erros na certidão de dívida ativa não permite mais
que o município mude a pessoa inscrita na certidão. Então, nesses casos em que o município move a execução fiscal confiado no registro, e lá para frente sofre exceção de pré-executividade ou de embargos, em que se demonstre cabalmente que o proprietário tabular não o é, na realidade, que aquilo ali já é de outro, de fato, há muito tempo, o município toma sucumbência na execução fiscal sem culpa, por ter confiado no registro de imóveis, né? Isso não é incomum que aconteça. Há decisões, claro, que dizem que, nesse caso, quem deu causa à indevida instauração da execução fiscal foi o ocupante de fato, e até aqui e ali exoneram o município da sucumbência, mas isso também não predomina. E o município, no caso em São Paulo, também sou testemunha desse outro lado, tem dificuldade em acessar bases de dados atualizadas, né? Nós sabemos que o IPTU é defasado e o registro de imóveis em São Paulo tende a refletir, mas muitas transmissões de propriedade, por defeitos de sistema, por variadas razões, são registradas, mas a comunicação não chega ao cadastro municipal, né? É um problema que também há uma certa justiça na preocupação do poder público, né? Que vê, ou melhor, não vê os negócios clandestinos se desenvolvendo e quando finalmente vai tomar uma providência judicial, se vê surpreendido com a extinção do processo, né? É. E nessa linha, se pensarmos que que o imposto é a contribuição para o poder público de sua manutenção e de reversão dos benefícios para o cidadão, para todos nós, significa dizer que essa situação ela prejudica a todos nós no rebote de forma inexorável, porque a conta vai chegar ao mesmo tempo, né? Óbvio, isso aqui tem uma utopia, porque a gente sabe da questão tributária, mas em tese tem essa questão também. Não, mas é realmente esse ponto, doutor Mark, eu acho que aqui também já estamos indo mais longe ainda, mas esse ponto tinha que ser recuperado mesmo. As nossas relações com o Estado, com o poder público, infelizmente hoje no Estado moderno, né, são marcadas sempre por uma crescente impessoalidade, né? Nós sempre pensamos no lado. Estão me ouvindo? Sim, Assim, ouvimos bem. porque saiu uma imagem, má qualidade da rede, não, acho que não é a minha. Mas e existe no direito administrativo, na Constituição, esse lado positivo da impessoalidade, né? Quer dizer, nós não vamos fazer acepções, distinções injustas entre os cidadãos, nós vamos combater o nepotismo, nós vamos franquear o acesso aos cargos públicos a quem tiver condições de prestar um concurso público. Tudo isso são aspectos positivos da ideia de impessoalidade, mas o Estado moderno também é marcado por ser uma instituição cega. Quem de nós, perante os órgãos da administração pública, já não se viu numa situação simplesmente falar, eu não sei a quem reclamar. Quem que pode resolver esse meu problema aqui dentro dessa secretaria, afinal? Né? É, Aquele lado cego da burocracia. Então, o dever de pagar tributos na teoria política clássica está atrelado à virtude da piedade, ou seja, a virtude da piedade é a virtude que leva alguém a prestar a devida honra, o devido respeito a quem lhe é superior, os pais, os governantes, né, as autoridades legitimamente constituídas. Isso até aí, isso cria, porém, na teoria política clássica, o outro dever de que o governante deve postar-se perante o subordinado
uma atitude patriarcal no bom sentido, né? De que ele é uma pessoa física que deve tratar os súditos como uma família, né? Isso é altamente utópico hoje. Isso não pertence mais nem ao nosso. A gente não encontra mais isso nos livros de direito. Isso não é nem faz parte mais da linguagem jurídica, né? Mas tem razão. O fundamento último do poder tributário é esse. Se a finalidade do Estado é a consecução do bem comum, nós pagamos o tributo para contribuir para o bem de todos. E isso deve ser encarado concretamente na aplicação da lei tributária, né? O irracionalismo de certas normas tributárias, ou os absurdos que nós vemos, assim, a cegueira que às vezes sai de certos regulamentos tributários absurdos, uma coisa que você as pegadinhas do sistema tributário, tudo isso realmente são disfunções do sistema que tende, muitas vezes, a desumanizar-se, né? Exatamente. Mas, É uma pena, porque isso tá. E a gente vai ter oportunidade, tomara em breve, de discutir e conversar a respeito disso. Mas é sempre bom a gente, ainda que seja para tentar antecipar os passos e os argumentos daquele que vai opor a essa pretensão, é bom ter esse raciocínio, é bom ter esses elementos pensando, porque a gente vai buscar informação. Acho que o principal, o principal nota a respeito disso, acho que é essa da minha parte. não, é muito interessante. A virtude da justiça é dar a cada um o que é seu, né? Como o Estado desempenha certas funções que isoladamente os cidadãos não poderiam desempenhar, então o dar a cada um o que é seu perante o Estado, entre outras coisas, entre outros serviços, é pagar o tributo, né? É dar o que é devido ao Estado, né? É interessante. Mas o Estado tem que fazer por onde, né? Sim. Agora, só colocar, eu trouxe os campeões extrajudicial pelo provimento 65 do CNJ, no artigo 13, né, do provimento, também nessa temática de termo de quitação, no qual é colocado que considera-se outorgado o consentimento, né, para uso campeão, desculpe, dispensada a notificação quando apresentado pelo requerente da uso campeão extrajudicial um título ou um instrumento que demonstre a existência de relação jurídica com o titular do registro, acompanhado da prova de quitação das obrigações e da certidão do distribuidor civil expedida até 30 dias antes do requerimento, que demonstra a inexistência de ação contra o requerente ou contra seus cessionários envolvendo o imóvel usucapiente. E aí, no parágrafo 2º, não, no parágrafo 3º, coloca que a prova de quitação será feita por meio de declaração escrita ou pela apresentação da quitação da última parcela do preço ou do recibo assinado pelo proprietário com firma reconhecida. Essa hipótese aí é do caso em que eu não preciso, na usucapião extrajudicial, eu não preciso notificar o titular de direito inscrito, né, notadamente aí no caso o proprietário tabular, quando eu já consigo apresentar, né, esse instrumento que, demonstrando a existência da relação jurídica com o titular registral, também indica que esse titular registral não tem mais o que exigir de mim, né? Então, portanto, não é caso sequer de notificá-lo, de perder tempo notificando para uso capião extrajudicial. É um exemplo interessante dessa dinâmica aí que se dá a esse termo de quitação, né? A prova do cumprimento das obrigações. É interessante que no caso, a quitação, ela não é o bastante, né? Ela é a quitação acompanhada da certidão do distribuidor civil. Então, nesse ponto eu acho bacana, porque se a gente voltar lá para o início, né, no artigo 320,
no parágrafo único, né, é colocado que, ainda que sem os requisitos do termo de quitação, valerá a quitação se dos seus termos ou as circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. E o 322, que coloca que quando o pagamento for em quotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. E aí a gente destacou essas duas frases, né, que é se seus termos ou das circunstâncias haver sido paga a dívida, e a quitação estabelece até prova em contrário. Então, é colocado uma esfera de interpretação das circunstâncias e de presunção de legitimidade. E aí, eu acredito que quando o provimento vem e exige a apresentação da certidão do distribuidor civil, ele faz com esse intuito de colaborar, demonstrando que as circunstâncias são suficientes para uma pessoa que não teria o poder de certificar o consentimento, que, a meu ver, é o registrador do cartório de imóveis, poder certificá-lo. Então, eu acho isso interessante, porque é colocado que ele pode certificá-lo, desde que no seu livre convencimento acerca da veracidade e idoneidade do conteúdo e da inexistência de lide. Então, se atribui uma função aparentemente nova, né, para o registrador. Não sei se nova, mas... Sim, não, mas você tem razão, é nova. Uma das questões que se coloca em torno, teórica, uma das questões teóricas que se colocam em torno dessa usucapião extrajudicial é que, e mais amplamente, de todas as ideias de judicialização, é que nós não devemos tomar cuidado com essas medidas de desjudicialização para não mudarmos simplesmente o juiz de lugar. O que eu quero dizer com isso? Que os procedimentos que antes corriam apenas no judiciário e passam a correr perante os cartórios extrajudiciais têm que ser todos procedimentos em que realmente não exista lide. Por quê? Porque, caso contrário, a gente simplesmente desloca o juízo jurisdicional para um juízo administrativo, do qual, evidentemente, caberá, em sentido amplo, recurso para o juiz jurisdicional. Na usucapião extrajudicial, nós percebemos um pouquinho disso, que é a transferência de funções algo judiciais para a mão dos oficiais. Eu não estou falando que isso é negativo, vejam bem, mas estou falando que isso já se percebe. Os procedimentos os processos de registro, de maneira clássica, na Lei 6.015, eles eram todos documentários. Ou está aprovado por documento e esse documento prova cabalmente, ou isso não é problema do registrador. Você que volte balcão atrás e obtenha melhores documentos, ou vá para a via jurisdicional, né? Tem um jurista francês que chegou ao ponto de falar que na esfera registral não se admite nenhuma espécie de sentimento. Né? E agora, na usucapião extrajudicial, nós percebemos não digo uma quebra desse paradigma, mas uma nítida, uma mudança. Você já tem situações, esse exemplo é excelente, em que você permite ao registrador, aqui e ali, um sopesar, uma avaliação de até que ponto aquilo é probatório ou não é probatório, até que ponto é razoável admitir-se aquilo como prova ou não. Você tem, de certa maneira, você está dando ao oficial de registro uma porção de funções judiciais. Ele tem que julgar, afinal, isso aqui me prova ou não que eu posso dispensar a notificação, né? Iria além, acho que tem uma carga até de julgamento efetivo, quando ele tem o poder de afastar uma impugnação que ele entenda como infundada. Exatamente. Isso isso é julgamento, porque o infundado ou não é julgamento teórico, né? Porque de fato
as experiências que eu vivenciei, elas vão até certo ponto com o oficial, e em diferentes lugares, buscando atuar como um mediador, buscando o consenso das partes, etc., e insistindo de maneira muito positiva nesse contexto, mas a partir do primeiro momento ele não faz qualquer juízo de valor do que seria fundado ou infundado, mas já remete às partes ou às vias ordinárias ou já suscita a dúvida a respeito daquilo que lhe foi dado para o registro. Pessoal, 8h42, a conversa está muito boa. Eu queria abrir aí, antes de abrir para as últimas considerações do Dr. Josué e do Dr. Hamilton, ver com os nossos guerreiros convidados aqui, e que estão até esse horário acompanhando a gente bravamente. Se vocês têm alguma pergunta, vocês querem fazer alguma colocação, por favor, é sempre um prazer ouvi-los e ter a participação de vocês. Hoje vai ser fácil. Hoje vai ser fácil, é isso? Nem o doutor Heitor vai fazer uma pergunta hoje. Então vamos aproveitar e pronto, acabou, ninguém mais faz pergunta. Mas é isso, Hamilton, por favor, as suas considerações finais. Eu acho que assim, o termo de quitação foi um tema que você trouxe, Mark, para a gente abordar, e a ideia aqui foi tentar trazer algumas situações diferentes, né? Eu acredito que é um documento de extrema importância na esfera civil, em questão de obrigações. Você ter a quitação de alguém é você ter o sentimento de uma pessoa de que ela está favorável a você, né? Então, ninguém dá a quitação para uma outra pessoa se ela não estiver satisfeita com o que ela recebeu. Ela pode até ter recebido menos, ela pode até ter recebido de uma forma não tão boa quanto ela queria inicialmente, mas de alguma forma ela se sentiu favorável, ela se sentiu suficiente. Então, o termo de quitação é um ponto de sucesso na relação entre pessoas, né? Pessoas, empresas, e se tudo desse certo, né, a gente teria cada vez mais negócios terminados em termos de quitação e não em inadimplementos, em processos judiciais, e o doutor Josué poderia trabalhar muito menos e se preocupar em questões de desenvolvimento ao invés de soluções de querelas, de brigas e discussões, né? Não, Então, mas não faça esse voto, que senão eu perco o emprego. Eu já, é uma, eu estou aqui como o indivíduo que arranjou emprego no zoológico para cuidar do orangotango, e 2 dias depois o orangotango morreu. Então ele colocou a fantasia de orangotango e assumiu as funções, né? E começou a fazer umas graças lá, e o pessoal começou a gostar, ele subiu na grade, quando viu, caiu na jaula do lado, e o leão veio correndo para cima dele. Aí veio o desespero, ele falou: socorro, socorro! Foi nesse instante que o leão falou: cala a boca, animal, senão todo mundo aqui vai perder o emprego. Ou seja, eu tenho que tentar resolver os problemas, mas também não posso perder meu emprego. Não, brincadeiras à parte, esse mandar o Mark fazer esse acordo entre o orangotango e o leão. Brincadeiras à parte, o espírito que rege o número 32 aí é excelente. É privilegiar a situação de fato, permitir a informação sobre algo que realmente está acontecendo em situações consolidadas, né? E eu acho que a tarefa daqui para frente vai ser para ver as crianças invadindo aqui. Mas a tarefa daqui para frente vai ser manter essa regra dentro dos limites adequados. Nós já aqui e ali já vimos uma tentativa, até um precedente da corregedoria, que eu não sei se foi mencionado, mas às vezes empresas que compram grande quantidade de lotes
já não são mais os empreendedores, já não são mais os proprietários, estão negociando e querem aí também começar a beneficiar. Você precisa arranjar um justo equilíbrio, mas a regra eu acho que vem em bom momento. Tudo que for para facilitar deve ser fomentado. Muito obrigado. Muito interessante, nós que agradecemos, doutor José, muito obrigado. Acho que faço esse agradecimento em nome de toda a academia, de todos os presentes e de todos os associados. Agradeço muito a paciência de todos. De novo, foi um prazer. Muito obrigado por ter aceitado o convite, doutor José. Hamilton, muito Eu que obrigado por ter agradeço. aceitado o convite. É um prazer ter vocês aqui e um grande abraço a todos. Fiquem bem e um bom aí restinho de semana, que sejam dias produtivos e que todos fiquem bem. Um grande abraço a todos, hein? Grande abraço. Muito obrigado. Desculpe o atraso. Muito obrigado. Imagina, boa noite.